Boa noite, irmãos da Igreja Batista Independente de São Bernardo. É uma alegria poder estar aqui com vocês num dia como esse. É uma época de comemoração de mais um ano de aniversário da igreja. Mesmo assim, à distância, eu me sinto como se estivesse presente com vocês. Agradeço ao pastor Antônio, a toda a igreja, o pastor Tomé, pela oportunidade de poder compartilhar. Eu tenho uma mensagem, eu tenho feito um estudo no livro de Apocalipse, talvez por causa desse período de pandemia, a gente fica muito voltado para as coisas relacionadas com as profecias, e eu comecei a fazer leitura de Apocalipse, mas não é uma mensagem de cunho profético, de cunho analítico, na área escatológica, é uma meditação na área mais devocional, que eu quero compartilhar com essas anotações que eu tenho aqui com os irmãos. Eu quero ler com vocês duas passagens, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 8, e Apocalipse 22, 6 a 21. Então são duas passagens que podemos dizer que é o prefácio e o epílogo do livro de Apocalipse. E é sobre isso que nós queremos, nesta meditação, compartilhar com os irmãos. Primeiramente, Apocalipse capítulo 1, 1 a 8. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então veja que aqui há um processo para que essa mensagem chegasse até nós, até os nossos dias. O qual testificou, João, a palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a todos, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o epílogo do livro de Apocalipse. Agora nós vamos lá para a conclusão, quase no finzinho, capítulo 22, versículos 6 em diante, até o 21. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda.
Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus possa abençoar tanto a leitura como a reflexão que nós faremos na sua palavra. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em Apocalipse, para alguns revelação, para outros pode ser confusão. Se você tirar um tempo, e hoje eu fiz isso e já fiz outras vezes, para fazer uma leitura do livro de Apocalipse, você vai gastar aproximadamente 1h20, se ler lentamente 1h30, não mais do que isso. Agora, se você puder ouvir a leitura, alguém lendo, e você está ouvindo, talvez numa gravação, um áudio que você tenha, ou pedir para alguém ler para você, 2 pessoas juntas, é interessante, porque o livro de Apocalipse é tanto para ser lido quanto para ser ouvido. Podemos dizer que Deus quis mostrar para João, na revelação ali, na ilha de Patmos, alguma coisa que fosse áudio e visual. Ele ouvia e via. Ele estava tendo uma visão que foi dado a ele ali pelo Senhor. Então, de um lado, nós temos algumas pessoas que são tão obcecadas pelo Apocalipse que eles interpretam tudo por conta própria. Alguns fazem previsões baseadas no livro, alguns outros misturam até Apocalipse, revelação de Jesus Cristo com Nostradamus, e você vai encontrando aí uma série de perversidades interpretativas com relação àquilo que é escatológico. Além desses obcecados, tem aqueles que são indiferentes. Aquelas pessoas que tanto faz, eu não consigo entender muito bem o que diz Apocalipse, então eu vou deixar de lado, eu não vou me preocupar muito e não me interessa tanto. Então nós temos que pensar bem quando nós dizemos alguma coisa acerca do Apocalipse. Mas eu tenho estudado há alguns anos, eu sei que o pastor Antônio Pupim fez até estudos aí, quase que um ano inteiro na área escatológica. Os irmãos têm bastante conhecimento nessa área, pelo que tem sido ensinado. Mas há um aspecto que eu tenho visto em Apocalipse, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, com muita confusão no mundo, toda essa questão da pandemia, há até um esfriamento de leitura da palavra, um desvirtuamento de tantas verdades. Eu creio que nós precisamos ter cuidado para não criarmos heresias e também para não desprezarmos a profecia. Mas, ao mesmo tempo, toda profecia é para nós termos também um lado reflexivo. Quando nós observamos, por exemplo, o propósito de João, ele tinha em mente, João não sabia que ele estava recebendo aqui alguma coisa que nós estaríamos hoje, aqui depois de mais de 2000 anos de quando ele escreveu
a essa revelação de Jesus Cristo, aguardando algumas coisas que ainda não aconteceram. Nós estamos aguardando, por exemplo, o arrebatamento da igreja, nós estamos aguardando, aliás, estamos aguardando não, nós não vamos passar por ela, mas a tribulação está adiante, o reino está adiante. E tudo isso tem uma certa relação com o livro de Apocalipse, com a revelação que foi passada para João, mas principalmente o que nós queremos observar é esse lado pastoral de João, o lado devocional, em que ele escreve para aquelas igrejas da Ásia, tendo em mente que eles estavam em grande perseguição, João estava exilado, era uma prisão onde ele estava naquele momento, e ao mesmo tempo ele está deixando escrito aquilo que era do interesse do Senhor, que revelava, o próprio Cristo está ali revelando, e é uma auto-revelação do próprio Cristo, para que nós estivéssemos analisando isso através dos séculos, até que acontecesse então o arrebatamento, e o que nós chamamos aí o fim da época da graça. E eu creio que Apocalipse mostra o final glorioso daquilo que foi dito lá por Jesus na cruz, está consumado. Aqui nós temos, irmãos, a consumação real daquilo que foi profetizado por Cristo lá na cruz, quando ele disse que a missão dele havia se cumprido, a salvação agora era possível, e nós estaríamos então aguardando aquilo que estava adiante de nós, que seria a glorificação do nosso corpo, o final dessa história redentiva que nós fazemos parte. Agora, Deus governa o mundo, apesar de Satanás ter muito poder, dele interferir em muitas coisas, mas a soberania de Deus prevalece, Deus está no controle do mundo, Deus não perdeu o controle. É muito bom nós sabermos isso num momento como esse, né, de pandemia, de grande pressão. Agora, preste atenção que o alarmismo muitas vezes deixa o crente até meio distante da fé. Conversando com alguns pastores ultimamente, eles dizem, puxa, pastor, parece que o pessoal está perdendo a fé, não está vendo muita solução nesses dias. Mas, irmãos, é um momento que nós devemos estar atento a exatamente o contrário. Os dias que nós vivemos, que são difíceis, são terríveis, mas eles estão apontando que a vitória que nós temos em Cristo está para se consumar de uma maneira a termos o nosso corpo glorificado. O arrebatamento é aquilo que está às portas, né, que nós estamos aguardando. Agora, veja bem que o versículo 17 aí do capítulo 1, João diz assim, quando o vi, ele viu o Senhor ali, sendo revelado, caí aos meus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Então Apocalipse não é para nós sentirmos medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. É interessante como que João caiu aos pés do Senhor para ter ali uma atitude de adoração. Então Apocalipse tem a ver com servir a Deus, tem a ver com adoração, tem a ver com aproximação do Senhor. Se quando nós lemos o Apocalipse, nós não enxergamos a vitória final de Cristo, alguma coisa está errada. A consumação do que ele fez na cruz, e disse que estava consumado, tem a concretização agora nos dias em que nós vivemos. E eu creio que nós devemos chegar sempre no final do livro de Apocalipse com uma expressão nos lábios, nós vencemos. Ou seja, nós estamos vitoriosos. O Apocalipse não é para ser visto como uma revelação de catástrofes, de coisas estranhas, mas é para ser visto como o próprio livro diz no início, revelação de Jesus Cristo. Ele está se mostrando de uma maneira que não é aquela da cruz apenas, aquela como Redentor, como Cordeiro. Aqui ele está vindo para estabelecer o seu reino, ele está vindo para cumprir a parte final da época da igreja, com o arrebatamento,
a tribulação, que já é então uma parte relacionada com Israel e com as nações, e nós então em seguida entrarmos naquele período que é o reino milenar. Então veja bem que a pergunta que Apocalipse responde é que nós temos uma consumação profetizada, porque embora ela estivesse dita, né, com palavras confirmadas ali na cruz, ela se consuma agora no final de todas as coisas. Agora, vamos pensar o seguinte: João estava preso, a ilha de Patmos era uma prisão, havia perseguição aos cristãos naqueles dias, eles estavam apavorados, estavam sendo mortos, estavam sendo arrastados, sendo trucidados, servindo até de espetáculo para as pessoas naqueles dias. Então, João cita muito aqui no Apocalipse o Antigo Testamento, ele está relembrando muita coisa das profecias do Antigo Testamento. Alguém fez uma contagem dos 22 capítulos aqui de Apocalipse e chegou à conclusão de que os 404 versículos que nós temos desses 22 capítulos, desses 404, olha bem, 278 versículos são referências ou contém referências das escrituras do Antigo Testamento. É mais de 2/3 do livro fazendo citações do Antigo Testamento. Agora, o que estava causando terror aos crentes naqueles dias não é o que iria acontecer no futuro, é o que estava acontecendo ali. Aquelas 7 igrejas da Ásia, a quem as cartas são escritas aqui, não era alguma coisa para o futuro, era alguma coisa que estavam vivendo, era a realidade dos dias presentes deles ali. É claro que nós entendemos que escatologicamente essas igrejas representam períodos da história que viria, mas para eles ali, para o próprio João que estava recebendo a revelação e escrevendo, o que interessava era exatamente o consolo que era dado a eles naquele momento de perseguição, para que eles pudessem reavivar dentro deles o espírito de adoração a Deus. Adorar a Deus era a tônica do que Jesus fazia naquele momento ali com João na ilha de Patmos. Então o juízo era vindouro, e vai acontecer esse juízo para as nações e para o próprio Israel também, mas naquele momento temos que pensar no lado devocional. Então João está tentando descrever algo que a gente percebe que ele usa figuras, que ele usa imagens, parece que ele está tentando pintar alguma coisa que era incompreensível para ele, por isso há todas essas descrições aqui. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo diz lá que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer dizer, humanamente, o que Deus estava revelando ali em Cristo, ou Cristo revelando, era algo que extasiava João, e deve ter deixado extasiado aqueles que receberam as 7 cartas ali naquelas igrejas, e foram passadas para todas elas naquele momento. Então temos que pensar assim, irmãos, o livro de Apocalipse deve despertar em nós, em nosso coração, em nossa mente, emoções que nos levam a confiar e a viver mais perto de Deus. Todos os nossos sentidos devem ser afetados pela leitura do Apocalipse. A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, as nossas emoções. Eu creio que João até sentia, talvez, o gosto, né, daquela proximidade de Cristo. Aliás, tem uma parte mais adiante, quando ele come um livrinho, né, que é dado a ele, ele sente amargo. Então, até gosto João sentiu ali, naquele todo do Apocalipse. Agora, o versículo 3 do capítulo 1 diz assim: bem-aventurado,
Bem-aventurado é sempre, bom lembrar, é feliz. Aquele que lê, veja bem que está no singular, bem-aventurado aquele que lê. Se trata de uma pessoa lendo para ele as palavras desta profecia. E felizes, ou bem-aventurados de novo, aqueles que ouvem, aí já está no plural. Aí talvez pensando aqui já numa leitura congregacional, a leitura onde há um grupo de pessoas, pensando ali nas 7 igrejas que estariam lendo, né? Em cada uma delas e em todas elas. E aí o final diz, e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É consolo, é esperança, é expectativa. Irmãos, os crentes sempre passaram por sofrimento, sempre houve perseguição. O Apocalipse é um tratado pastoral de João, como pastor que ele era, o discípulo amado, porque ele queria fortalecer, encorajar os crentes ali. E João, naquela prisão lá, podemos dizer que era uma colônia penal, né, a ilha de Patmos, uma prisão de onde você não saía, a menos que alguém fosse lá te retirar, não tinha como sair nadando para ali, era praticamente morrer, né? Agora, versículo 9, ele diz assim, capítulo 1, versículo 9, eu, João, irmão e companheiro, olha bem, irmão e companheiro vosso no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos. E veja aqui o motivo que ele estava lá. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sempre que nós estivermos passando por dificuldades, por tribulações, por aflições, e Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos ânimo, porque ele venceu, e se ele venceu, nós também vamos vencer. Agora, sabe, irmãos, o sofrimento de João ali era grande. Ele deve ter tido essa revelação num momento de descanso lá, talvez à noite, em algum momento em que ele tinha permissão de parar. Sabe por quê? Porque os historiadores dizem que a prisão em Patmos era terrível. Sabe o que eles faziam lá? Estavam condenados a ficar ali até morrer. E eles ficavam carregando pedra de um lugar para outro. A ilha de Patmos é uma ilha pedregosa, lá não tem nada. Até hoje, turistas que vão lá para Israel, nessas excursões, muitos já foram, eu conheço pessoas que foram lá em Patmos e descreveram, foi um lugar que você se sente ali perdendo tempo, porque não tem nada lá. É como se fosse uma ilha deserta, poucas construções, poucos sinais de vida, e parece que não mudou nada no lugar desde quando o João estava lá. E eles carregavam pedra sem objetivo nenhum. Quer dizer, carregar pedra já não é fácil. Agora, você carregar de um lado para o outro, a hora que você leva todo aquele monte de pedra, você traz de volta para o outro lado. Você fica carregando pedra o dia inteiro para cansar o seu físico e não ter propósito algum, não ver nada sendo construído com aquelas pedras que você está carregando. Então era realmente um sofrimento muito grande. Mas lá fora, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, eles estavam sendo perseguidos e alguns perdendo a própria vida. Então temos que nos aproximar de Apocalipse com essa visão, porque perseguição tem ainda hoje, sofrimento tem, nós podemos achar em várias partes do mundo, nós vamos encontrar material publicado na internet, nas publicações que você vê para todo lado, é muito fácil ter acesso, de que há muita perseguição em várias partes, perseguição de todo tipo, perseguição física, perseguição por limitações de ações, perseguição de pressão emocional e tanta coisa mais. Um dado que saiu numa matéria recente dizia que de 200 a 230 milhões de crentes enfrentam ameaças hoje em várias partes do mundo, né? Diz que de 350 a 450 milhões enfrentam discriminação, né? A gente chamaria isso de discriminação nas escolas, na faculdade, no trabalho, em casa, no dia a dia. Alguns chamam isso de bullying, né? Mas tem bullying que é bem complicado. Alguns aí dá para você ignorar, mas tem muita pressão
que realmente causa muito sofrimento na mente das pessoas. A missão Portas Abertas, por exemplo, eu tenho anotado aqui como referência, é onde você encontra até estatística, né, anual, um tipo de ranking de perseguição, e de acordo com o que eles divulgam, essa perseguição muda todo ano, alguns países mais, outros menos, é sempre muita gente sendo arrolado ali como cristãos perseguidos, né? Então o Apocalipse revela que o mundo vai ser mudado. Haverá uma derrota de Satanás, por isso eu digo, termina o Apocalipse lendo que nós temos vitória. E o versículo 14 de Apocalipse 17, não é do nosso texto lido, mas capítulo 17, versículo 14, diz assim: guerrearão contra o Cordeiro. Falando aí, lá na tribulação, né, já quase no fim. Mas o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro aqui é Cristo, Cordeiro de Deus. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ou seja, nós vencemos. O final de Apocalipse é um final de vitória. Um final de alguém que não tem que lamentar, mas que tem tudo a regozijar. E há então uma exortação no Apocalipse, que eu quero chamar a sua atenção, o verbo ver, que aparece contadinho 40 vezes no livro de Apocalipse, e o verbo ouvir, que quase empata, aparecendo 38 vezes. Então veja bem, ver, ouvir. Bem-aventurado o que ouve, ou os que ouvem, os que veem. Se nós formos usar um palavreado contemporâneo, nós diríamos que Apocalipse é um audiovisual. As pessoas têm imagens e sons. E nós aprendemos muito mais quando nós ouvimos e vemos, do que quando nós apenas ouvimos ou quando apenas vemos. A associação do ver e ouvir, por isso os dois verbos são importantes no livro todo, está mostrando que a importância é tão grande daquilo que está sendo revelado para João na ilha de Patmos, que ele faz questão de enfatizar o ouvir e o ver. Eu gostaria de, se eu pudesse, em Israel um dia, antes de Cristo voltar, fazer uma viagem turística lá. O Alexandre está preparando uma para lá de novo, né? Já foi algumas vezes, conhece bem. Eu ia talvez perder um dia para ir na ilha de Patmos. Eu ia levar o livro de Apocalipse, gravado no celular para ouvir lá. Não sei se tem sinal lá, mas eu ia levar uma gravação para ouvir. Eu ia ficar ali sentado olhando da ilha para o oceano e ficar me colocando lá no lugar de João. Por isso seria bom, quem sabe, ouvir até com algumas gravações que tem, né, com sons ali, para tentar me aproximar o máximo possível daquela visão de João, daquele momento que ele recebeu essa revelação e certamente depois escrevendo para que fosse lido. Agora, para a gente terminar essa meditação, eu quero dizer para vocês que eu já fiz a leitura de Apocalipse algumas vezes, assim, do capítulo 1 até o 22 de uma vez, sem parar. Você põe um copo d'água perto, vai tomando água com limão e lendo. Já ouvi também, tem gravações aqui na internet, já ouvi. E eu quero desafiar você, ao momento que você tiver 1h30, 2 horas aí disponível, faça isso. Se você não fez ainda, faz. Você vai perceber que você vai pegar gosto
pela reflexão do livro de Apocalipse. E eu estou fazendo um estudo agora, nessas 7 cartas, aliás, nesses primeiros 3 capítulos, do capítulo 1 a 3, que envolve as 7 cartas, né? Fazendo uma série de mensagens devocionais, sem pensar no lado escatológico, mas pensar naquele momento, João, o discípulo amado, o pastor que zelava por aquelas 7 igrejas da Ásia, escrevendo algo em sofrimento para pessoas que estavam sofrendo, talvez até mais do que ele, naquele momento, fisicamente, emocionalmente. E sabe, irmãos, eu creio que devemos pensar muito nisso, nesses dias de pandemia. Aqui em Batatais, hoje foi uma euforia. Chegou a vacina, que hoje, dia 21 de janeiro, a vacina chegou aqui. Só que chegou para 20% do pessoal da área de saúde só. Mas sabe, houve tanta euforia, tanta festa, tanta comemoração. E sabe, a vida tem um valor muito grande. As pessoas, quando estão em risco de morte, em risco de vida, elas pensam mais, elas refletem mais. E eu quero dizer para os irmãos que eu tenho sido privilegiado de poder ficar um pouco mais em casa, porque o meu ministério pode ser desenvolvido daqui com mais facilidade. Mas há muitos que não podem, alguns que têm que se colocar mais em risco e ficar mais, vamos dizer assim, preocupado no dia a dia em ser pego pelo vírus e passar momentos difíceis, quem sabe perder até a vida. Perdi já vários amigos, perdemos parentes. Todos nós temos aí alguma história para contar de alguém conhecido. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa revelação de Cristo no Apocalipse como algo importante para nós. Como alguma coisa que reforça em nós a bendita esperança, a manifestação do Filho de Deus. Vocês estão comemorando, me parece que são 12 anos que o pastor Antônio me comunicou de aniversário da igreja. Muito já tem sido feito aí. Vocês estão numa construção, estão com projetos, com muita coisa em vista. Isso pode ser interrompido a qualquer momento, mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor, até que Ele venha. Mas vamos colocar como prioridade essa reflexão de que Jesus está prestes a voltar. E nós estamos vivendo os últimos dias, desses últimos dias, que é a era cristã, que é a época da igreja. Eu creio que nós somos a igreja de Laodiceia, a igreja do arrebatamento. E creio que a minha expectativa de ser arrebatado vai se concretizar. Eu sempre disse que o meu sonho de consumo é não ver o túmulo por dentro, mas ser arrebatado antes. Ser transformado num abrir e fechar de olhos. Fazer parte do segundo grupo lá de Tessalonicenses. Ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram em Cristo, durante a época da igreja. Depois nós, os vivos, eu e você que estamos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ninguém vai antes, em glória. E estaremos para sempre com o Senhor. Que essa esperança possa ser renovada em nós e que Cristo seja glorificado, porque tudo aquilo que nós temos, recebemos dele. E João foi um privilegiado de ver antecipado muito daquilo que nós enfrentamos hoje, que nós vivemos hoje. Mas ainda há muito para acontecer e renovar a nossa esperança. Que Deus abençoe os irmãos e eu vou deixar que o encerramento em oração seja feito pelo pastor Antônio ou pelo pastor Tomé. Eu oro por vocês regularmente. Obrigado pelo apoio que nos tem dado como missionário da igreja.
pela nossa família, que vocês têm orado, sabendo que nós também oramos por vocês e acompanhamos esse ministério. Deus abençoe e um bom domingo a todos vocês. Um abraço.